Olá, minhas seguidoras, meus seguidores e simpatizantes do canal Enfermeira Clara Educa. No vídeo de hoje, dando sequência na série Síndrome Coronariana Aguda, eu vou falar sobre como é feito o diagnóstico do infarto agudo do miocárdio. Eu sou a professora Clara, enfermeira intensivista, especialista em educação em saúde e mestre em filosofia pela USP. Então vamos lá. Quando a pessoa tem um infarto agudo do miocárdio, nas primeiras horas que o infarto acontece e ela é encaminhada para o serviço hospitalar, geralmente é solicitado um exame de sangue chamado de enzimas do coração ou biomarcadores cardíacos. São vários exames que mostram a condição do coração naquele momento. Entre elas estão o CKMB, o CPK e também a troponina. Então, nós dizemos que o exame de eleição dos biomarcadores cardíacos é a troponina. Quando a troponina vem positiva ou ela está aumentada, significa que existe morte tecidual. E como que funciona este exame? Normalmente, nós temos troponina no nosso coração. Ele é um marcador cardíaco. Quando a pessoa sofre um infarto e ocorre a morte dos tecidos, a enzima troponina ela é lançada na corrente sanguínea e assim é possível dosar a sua quantidade. Porém, esse exame isolado nem sempre vai ser indicativo de que a pessoa está infartando, porque muitas vezes a pessoa tem, um exemplo, insuficiência cardíaca congestiva, o ICC. Nesses casos, geralmente, esta enzima, a troponina, ela costuma estar em índice aumentado. E não significa necessariamente que a pessoa está infartando, mas sim que ela já tem um comprometimento cardíaco. Dessa maneira, a equipe médica, ao solicitar a troponina, eles vão verificar se ela está positiva. Então é muito comum se ouvir o termo tropopositiva. Olha, ela está com a troponina positiva. Então, é um dos indicadores. Para que seja feito um diagnóstico mais preciso, geralmente o médico ele vai se basear na clínica do paciente, ou seja, nos sinais e sintomas que ele está apresentando, que são aqueles sinais claros que eu falei na aula do IAM. Então, quem chegou de paraquedas aqui, né, que caiu de paraquedas nessa aula, eu tenho lá na minha playlist uma aula falando sobre toda a síndrome coronariana, que é composta pela angina estável, angina instável e pelo infarto agudo do miocárdio. Então, dá uma olhadinha lá qual é a fisiopatologia do infarto, que vocês vão entender melhor o que eu estou dizendo nessa aula, tá? Ou vocês também podem terminar de assistir essa e voltar lá, ou ir
direto para lá e depois vir para essa aula, como vocês julgarem mais fácil para a compreensão de vocês, ok? Então, voltando, né? A clínica do paciente vai ser muito importante para o diagnóstico. Então, aquela dor no peito, no tórax, uma dor em compressão, uma sensação de angústia, uma dor que ela irradia, que ela vai para o lado esquerdo, que pode acometer também a região mandibular, e é aquela dor que o paciente leva a mão no peito, leva a mão no pescoço, parece que ele quer retirar alguma coisa dali. Essa dor também pode ir um pouco para o lado direito, pode ser confundida com problema gástrico, porque o paciente também reclama de mal-estar, náusea, vômito, acidez. Então, todos esses sintomas em conjunto, eles também representam os sintomas clássicos do infarto: sudorese, palidez das extremidades, sensação de morte. Com esses sintomas, o médico vai solicitar as enzimas cardíacas, perfil cardíaco, onde a troponina ela é um dos elementos, um dos marcadores mais importantes para afirmar esse diagnóstico. Além da clínica, da coleta dos exames, é feito também o eletrocardiograma com 12 derivações. E o que o médico ele costuma olhar, né? Então, nesse traçado do eletrocardiograma, se houver presença, né, da onda ST com supra, né, no traçado, significa que está havendo um infarto ou houve um infarto com oclusão total de um dos ramos da artéria coronária. Se for um traçado que apresenta uma alteração no segmento ST, porém sem supra, significa que houve uma oclusão parcial de um dos ramos da artéria coronariana. Então, se houver supra-ST, é mais grave, porque significa que foi uma área mais extensa. Então, o eletrocardiograma, ele é fundamental para que seja feito um diagnóstico preciso. Agora, nós temos uma outra situação. Quando o paciente, ele teve o infarto e depois de alguns dias ele vai procurar o serviço médico ou ainda ele ficou internado. Então o diagnóstico costuma ser outro, né? Muitas vezes a troponina, esse marcador cardíaco, ele já subiu e já desceu, porque ele já normalizou a curva. Então, quais são os outros exames que podem ser feitos que o médico vai falar assim: olha, o senhor, a senhora teve um infarto. Às vezes de uma área menor, às vezes foi uma dor súbita que passou, mas a pessoa infartou. Então, quais são esses exames que mostram o infarto tardio, né? Um infarto que aconteceu depois de algum tempo. O próprio eletrocardiograma vai mostrar, o ecodoppler colorido, ele também vai mostrar uma tomografia torácica e também o exame de cintilografia. O que vem a ser o exame de cintilografia?
É um exame onde é injetado na veia do paciente um contraste, e esse contraste, quando ele vai através da circulação sanguínea até o coração, onde houve morte celular, necrose, infarto, essa área vai ficar mais pigmentada por esse contraste. Então vai ser observado que nessa região houve sim um infarto, tá? Então aquela área morreu, houve necrose, e com isso o médico vai ter a certeza que o paciente teve um infarto, que muitas vezes melhorou com o repouso, passou e ficou a marca ali. É muito comum acontecer pequenas áreas de infarto quando o indivíduo tem mais do que 55 anos de idade. Porque é comum a partir dessa idade o infarto, e que ele não é tão grave assim. Porque depois de uma determinada década de vida, o nosso sábio organismo, ele desenvolve uma circulação que a gente chama de circulação colateral. Ou seja, nós temos as coronárias e ao lado destas é como se tivessem raízes, outras coronárias. É como se elas se multiplicassem, favorecendo a circulação local. Então, se uma pequena região infarta, a outra continua mandando sangue com oxigênio, nutrientes para aquela região. Ou seja, o infarto passa a não ser tão grave, não levando à morte. Olha que interessante, né? É um mecanismo de compensação que a natureza humana tem, né? Então isso é muito interessante. Bom, sobre diagnóstico para ter certeza que a pessoa teve infarto agudo do miocárdio, são esses exames que são feitos e solicitados. Então, repetindo, coleta de enzimas cardíacas ou biomarcadores cardíacos. O mais importante deles, que vocês não podem esquecer, é a troponina. Então o médico vai verificar essa curva da troponina, se ela está subindo, se ela está descendo, tá? Se ela está subindo, está acontecendo o infarto. Se ela está descendo, já aconteceu o infarto, ok? Além disso, o eletrocardiograma de 12 derivações, que vai mostrar principalmente a alteração no segmento ST. Nesse segmento pode haver supra ou não supra, ou ausência de supra. Quando tem supra, significa que houve oclusão total naquela região. Portanto, o infarto é mais grave. Se é um eletrocardiograma com alteração no segmento ST sem supra, significa que houve uma oclusão, porém parcial, ou seja, menos grave. E também com base nos sinais e sintomas que a gente chama de clínica do paciente, é possível sim saber se o paciente está infartando. Então é desta maneira que é feito o diagnóstico do infarto agudo do miocárdio. Nos próximos vídeos eu estarei falando sobre tratamento
para o infarto do miocárdio, ou seja, tratamento para o infarto não, tratamento para a pessoa que teve o infarto. Então eu vou encerrando por aqui, espero que tenha ficado claro, que ajude vocês, né, estudantes, não estudantes, curiosos, a entender um pouco de como fazer o diagnóstico do infarto. Infartei ou não infartei? Como saber? Então é aqui. E não esqueçam de deixar o like, de me seguir no canal, isso ajuda bastante, tá bom? Até o próximo!